Você já ouviu falar de SQL? Provavelmente você já ouviu um atendente de telemarketing falar ao telefone, algo do tipo: "Um minuto, senhor, vou consultar o banco de dados." Ou talvez já tenha lido uma notícia como Yahoo anuncia vazamento de dados que atinge 500 milhões de usuários. Se você já ouviu algo do tipo, mas não sabe exatamente o significado de dados e banco de dados, você está no lugar certo. Vou explicar nesse vídeo de forma bem didática o que é um banco de dados. Mesmo não sendo da área de tecnologia, você vai entender tudo e até conseguir explicar para os seus amigos depois. Você também vai entender o que é a linguagem SQL e até escrever a sua primeira consulta SQL em um banco de dados de verdade. Imagino que você tem energia elétrica na sua casa, acertei? Se a resposta é sim, provavelmente todo mês você ou seus pais recebem a fatura, também conhecida como conta de luz. Agora eu vou te pedir um favor. Vá lá na sua gaveta e pegue sua conta de luz. Isso vai te ajudar a entender melhor o que estou prestes a te explicar. Eu também vou pegar a minha conta. Aqui está. O primeiro ponto que podemos ver nessa conta é que ela tem um monte de informações. E essas informações são diferentes de acordo com o cliente e de acordo com o mês da fatura. O valor dessa minha conta é R$ 129,16. O valor da sua aí provavelmente é outro, pois depende do consumo de cada família. Eu recebi essa conta pelo correio. Dá para notar que ela foi impressa por uma impressora, que claro, estava ligada a um computador. Se o meu cachorro comer essa conta, não tem problema. Eu posso entrar lá no site da CEMIG e imprimir uma segunda via. Apesar do layout da conta emitida pelo site ser um pouco diferente, as informações continuam as mesmas. Isso acontece porque o site e os computadores da CEMIG que imprimem contas buscam as informações em um mesmo lugar, no banco de dados da CEMIG. Se a sua conta de luz é da Eletropaulo, as suas informações pessoais e de consumo, assim como as de seu vizinho, estão todas armazenadas no banco de dados da Eletropaulo. Banco de dados nada mais é do que um lugar onde as informações são guardadas de forma organizada para serem encontradas rapidamente. Quando os computadores não existiam, esses eram os bancos de dados mais usados. Dá para perceber que, por mais que as informações estivessem organizadas, demorava um pouco para alguém recuperá-las, pois o trabalho era todo feito manualmente. Agora que temos os computadores, não precisamos mais usar arquivos físicos guardando papel de forma organizada. Podemos usar sistemas gerenciadores de bancos de dados, ou SGBDs. O SGBD nada mais é do que um software que é instalado em um computador, no caso um servidor, e tem a função de gerenciar um ou mais bancos de dados. Existem vários SGBDs disponíveis no mercado, tanto gratuitos quanto pagos. Falando de SGBDs pagos, temos os da Oracle, que são os dos mais usados para gerenciar grandes volumes de dados de grandes empresas. Quando falo de grandes volumes de dados, estou falando de terabytes de dados. Outro exemplo de um SGBD pago é o SQL Server da Microsoft. Por sorte, nós também temos os SGBDs gratuitos. Tem alguns que você pode inclusive mudar o código-fonte e ajudar a desenvolver. Ser gratuito não significa ser ruim. Podemos usá-los tranquilamente, pois são softwares que estão sendo desenvolvidos e melhorados há anos. Grandes empresas também usam esses SGBDs gratuitos para sistemas que não envolvem volumes de dados estratosféricos como terabytes. Os SGBDs gratuitos mais famosos e usados são o MySQL e o PostgreSQL. Agora que você entendeu o que é um banco de dados, você deve estar se perguntando como as informações são guardadas e organizadas dentro dele. Sempre que falamos de organização, geralmente isso envolve criar um subconjunto de coisas. No caso dos arquivos, você pode perceber que cada arquivo desse tem gavetas e dentro das gavetas nós podemos ter pastas e dentro das pastas temos os documentos. Essas divisões servem para organizar e de certa forma facilitar a busca de documentos. Eu poderia, por exemplo, falar que a primeira gaveta tem os documentos das pessoas com os nomes começados com a letra A. A segunda gaveta, nomes começados com a letra B e assim por diante. No caso de bancos de dados usados em sistemas, eles também têm algumas divisões para organizar melhor as informações. Geralmente, organizamos os dados através de tabelas, linhas e colunas. Nessa imagem, você pode perceber que temos duas tabelas. Temos a tabela clientes, que armazena os dados pessoais do cliente. Esses dados estão organizados em colunas. Cada coluna recebeu um nome.
Nesse caso aqui temos as colunas nome, endereço e número do cliente. A coluna número do cliente é um identificador único. Cada cliente tem um número diferente. Esse identificador único é usado para relacionar os dados com tabelas diferentes. Daí que vem o nome bancos de dados relacionais. O banco de dados é organizado em tabelas e essas tabelas se relacionam umas com as outras através de identificadores únicos. No nosso exemplo, você pode perceber que a tabela consumo se relaciona com a tabela clientes através do identificador número do cliente. Dessa forma, eu consigo extrair, por exemplo, a informação que o cliente Walter White, 7001, é o seu identificador, tem uma conta de luz no valor de R$ 129,16. Também consigo observar que o cliente Thomas Anderson tem duas contas, uma no valor de R$ 112,45 e outra no valor de R$ 172,25. Os bancos de dados relacionais compartilham entre si uma característica muito interessante. Todos eles usam uma linguagem chamada SQL. SQL não é exatamente uma linguagem de programação. É uma linguagem que é usada exclusivamente para criar tabelas, manipular os dados das tabelas e, principalmente, consultar os dados. É através do SQL que os programas interagem com um banco de dados relacional. Praticamente todas as linguagens de programação têm bibliotecas para acessar os bancos de dados relacionais. Portanto, não importa se você usa Java, PHP ou C#, você sempre poderá usar o SQL para integrar o seu programa a um banco de dados. Por isso, saber SQL é obrigatório para todo programador. Para você não ficar muito curioso, vou mostrar aqui um exemplo da linguagem SQL. Esse comando simples lista todos os dados da tabela clientes. Já esse outro comando mostra apenas o endereço do cliente Marty McFly. Esses são apenas exemplos básicos do SQL. Existem muito mais comandos para você criar um sistema completo, onde é possível inserir dados, alterar, apagar e gerar relatórios complexos. Agora, para você entender melhor o que é o SQL, nada melhor do que você escrever a sua primeira consulta. Para isso, você pode acessar esse endereço aqui, sqliteonline.com, e logo em seguida você vai carregar essa interface. Essa interface é muito parecida com a maioria das ferramentas que a gente usa no dia a dia. Então eu tenho aqui na minha esquerda, as tabelas. No caso aqui eu tenho uma tabela que chama demo. Aqui em cima eu tenho a consulta SQL e aqui embaixo eu tenho o resultado. Veja que eu estou executando a consulta select asterisco from demo. Demo é a tabela. Veja que está aparecendo 3 campos aqui. Então, cada campo, cada coluna dessa, eu tenho os dados aqui. Então, eu posso mudar aqui, só para você entender. Eu quero mostrar apenas o campo name, por exemplo. Então, eu posso mudar aqui de asterisco para name. E clico aqui em rodar. E para finalizar, eu posso também filtrar esses dados. Então, eu quero selecionar apenas os registros que tem o name. Então, name igual a jQuery. Executo aqui. Apareceu um erro aqui que eu esqueci de colocar o aspas simples. E vou executar novamente. Se eu quiser adicionar mais um campo aqui, uma coluna, eu posso colocar o ID e rodar novamente. O SQL é sem dúvida um dos principais fundamentos para todo programador. Eu sempre digo que depois de lógica de programação, o SQL é o principal conhecimento que todo programador precisa dominar. Eu sei SQL há vários e vários anos, mais de 14 anos aí, e praticamente não mudou nada, são os mesmos conceitos. Se você quiser continuar aprendendo SQL com a PlayCode, a gente tem um curso chamado PlaySQL. É um curso bem completo, ele tem 6 módulos, então a gente ensina desde uma introdução, ensina a manipular tabelas, então vou te ensinar a criar, excluir, alterar tabelas. Então depois você vai para a parte de manipulação dos dados, então você vai aprender a inserir, excluir, alterar os dados. Depois consulta simples. No módulo 5 a gente vai ver funções SQL. E no módulo 6 a gente vai ver consultas complexas. É um curso bem completo que vai direto ao ponto. Então rapidamente você consegue aí dominar o SQL e começar a integrar os seus sistemas, usando sua linguagem preferida, integrando isso a um banco de dados. O curso ele é todo em vídeo e tem vários exercícios práticos. Eu mostro passo a passo como criar um pequeno banco de dados para um sistema,
E o curso também tem 7 dias de garantia. Se você se matricular e não gostar, basta você pedir o reembolso lá no Hotmart. Para você que está vendo esse vídeo no YouTube, eu tenho um cupom de desconto para você. Basta você acessar o link que está aí na descrição do vídeo. Aí você vai abrir a página de compra e logo na sua direita, logo abaixo do preço, vai ter um link perguntando se você possui o cupom de desconto. Basta você clicar nesse link e colocar o código de desconto YouTube, tudo maiúsculo, e clicar em OK. Aí automaticamente ele vai te dar um super desconto e você pode concluir a compra e logo em seguida você vai receber a sua senha no seu e-mail. Aí durante o curso, se você tiver qualquer dúvida, basta você me mandar um e-mail. Aí eu vou te ajudando aí para você aprender o SQL. Bem, é isso aí. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Se tiver qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Grande abraço e tchau.